Fala, meu lindo, minha linda. Ó, meu coração tá quentinho com vocês aqui. Tá muito maravilhoso. E eu espero do fundo do meu coração que você que está assistindo essa mensagem seja um abraço de Deus no teu coração. Que talvez o sentimento de falta que te fez vir para um vídeo como esse seja preenchido de uma maneira sobrenatural. Antes de começar essa mensagem, eu quero te pedir um favor. Você tá vendo? O povo tá pedindo. Você vê o vídeo e fica, não vou curtir. Não, mano, curte. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Entendeu? Eu não sei quanta gente tá agora nessa altura do campeonato, mas se não tiver 10 milhões ainda, irmão, pega e manda pra alguém. Fala assim, ó, se inscreve, ó, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você. Amém? Então, falando em palavra de Deus, vamos pro que importa. Vamos pro vídeo. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu tô com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe. Era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse: David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Alguém dizia: você está chorando demais na mensagem, cara, para de chorar, isso é emocionalismo. Cala a boca, eu não consigo. Você acha que eu queria ser aquele pregador que, olha. Mas tudo o que eu estou falando já me pegou aqui, já me rasgou por dentro, já mudou o meu interior, já mudou a minha vida. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma verdade que mudou a minha história para sempre. É maior do que eu. E aí, agora, eu sou um pregador do Evangelho. Uau, que delícia! Eu falo de Jesus para todo mundo. O problema é que eu pego gente que já foi prospectada. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide.
num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. Isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe? Qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu tô aqui, ó. Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno e por isso se chega até Jesus. E tem gente que morre de medo de morrer e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Posso te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte. E as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuidar da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso. Quando a gente entende que nos falta algo, que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Eu, às vezes falo umas coisas que eu fiz Deus na minha vida. Você não era crente, rapaz? E aí eu preciso: Jesus, me perdoa, pelo amor de Jesus. Ele não, ele é perfeito, ele não erra, ele conhece tudo e todos, ele te chama pelo nome, ele deu um filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Ele é perfeito, ele é ele. Então, lindo,
dizendo: me esquece agora e foca numa coisa. Eu preciso conhecer Jesus na fonte. Eu preciso conhecer Ele na fonte. A fonte começa aqui. Quem tem isso aqui nunca está perdido. Quem tem isso aqui nunca é enganado. Porque alguém diz: é pesado. Você abre. É leve. Está escrito. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. E eu começo aqui a palavra que mudou a minha vida. Isso aqui mudou a minha vida. O texto que eu li é o final de uma história. Jesus olhando para uma moça dizendo: filha, a tua fé te salvou. É maravilhoso, o final é lindo, mas tem tanta coisa aqui que a gente precisa voltar. Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso. Porque agora o final é outro. Olha aqui. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, quando Jesus não sabia, aí minha esposa falou: é isso aqui. Eu falei: pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem a mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda. E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, uma galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele. Tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um dizia: ele é um falso profeta. Outros diziam: ele faz milagres. Outros diziam: ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença e que concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer: você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, tá cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz: você não pode nada. O outro diz: você pode tudo. E tá tudo errado. E essa mulher está, sabe,
a uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. E imediatamente ela é curada. Preciso de 10 irmãs para celebrar isso. E aí, se você moça que está me ouvindo aqui, irmã, senhora, tia. É que tem tia aqui também, eu estou feliz. Eu olho, tem uma velhinha maneira no meio. Você veio. Conheceu pelo YouTube? Que é isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Porque se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo. E vai demorar muito, eu também não conheci. Mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem, ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado. Só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai, bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ou seja, ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, e eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca em Jesus, dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom, outro dia a gente fala do Pedro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado. O fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela está tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. E ela diz: fui eu. E ela que ela diz, que bonitinha, ela diz: mas eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu toquei em você. Eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou digna. Então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido.
tá todo mundo assim, ó. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Porque Jesus é muito maior do que uma religião, é muito maior do que um dogma, é muito maior. Jesus escuta, lindo, Jesus está acima da nossa religião, Jesus está acima da nossa pequeneza, Jesus está acima da gente, está muito acima, muito, sabe, não tenta colocar Jesus numa caixinha porque ele não cabe, não tenta colocar Jesus dentro de um buraquinho porque ele não cabe, irmão, ele é maior do que tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés e ele pega a terra com a palma da mão. A Bíblia diz que o vento, o mar o obedece, irmão. Quem somos nós para dizer que o todo é o que eu conheço? Não, Jesus é muito mais. Só que agora eu preciso resolver o problema da mulher. Aqui eu tenho um conflito, porque tudo o que a gente vai aprender sobre Jesus, dentro dessa expectativa, aparece aqui. Porque nós somos seletivos, nós escolhemos quem chega perto, nós escolhemos quem se afasta. A gente é que escolhe. Então a nossa perspectiva, Deus ama como a gente ama, Deus opera a justiça como a gente opera. E existe uma expectativa na multidão, na mulher. A mulher já tem a expectativa clara, ela pensa: eu vou ser escorraçada. A Bíblia diz que ela está tremendo de medo, quem sabe? E eu vou te dar uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser mais presente possível mesmo viajando. Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos, para ele nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. E para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou trazer mais, papai, eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça. E aquilo me deixou. O que eu fiz com meu filho? Que ele tem mais medo do que amor por mim. E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante talvez. E aí chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais, papai vai brigar comigo? Eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? Papai já foi bebê? Sim. Papai já fez xixi na calça. E ele: o papai
E o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda. Quando você cometer algo de errado, e vai acontecer, você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai. Fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou. Mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando: é a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra: filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor, ela faz assim: puff, filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora, porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele, mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009, eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva. Que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio: não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Não tem. Como assim? Ele me explica. Jesus é assim: quanto mais você conhece, mais apaixonante fica. Quanto mais você acessa, mais você quer.
Por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é. Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê, tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentadas em uma mensagem e outra, mas o dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Jó, quando termina a experiência, diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu és soberano, poderoso, mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar. Me deixa sentir a tua presença. Me deixa te conhecer mais, Jesus. Senhor, nessa palavra, constrange com o teu amor, constrange com a tua presença, Espírito Santo. Aquece de um jeito que só o Senhor pode fazer. Tu é muito mais do que uma sensação. Tu é muito mais do que uma fala bonita. Tu é muito mais do que uma frase de efeito. Tu é muito mais do que um mito para alguns. Muito mais do que uma teoria. Tu és a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Jesus. E a gente só quer uma coisa: te conhecer mais e mais. Porque quanto mais nós tivermos de ti, mais plenitude haverá dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Teu amor invada, Jesus, de um jeito que seja impossível de não sentir a tua presença. Eu te peço, Senhor. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena. E essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias. Sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala, nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus. Porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce à casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso? Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso.
Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim. O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro. E barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer, ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra, simplesmente perde o formato, perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso, que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. Ei, o lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga, barro. Mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo. Porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase. E a nossa vida é feita de fases.
fazes nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá, porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou, já está se achando? Já viu gente que pregou uma vez, já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor, acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro, e o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham. Dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio. O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto onde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo, e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita o processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso. Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos, e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui. Aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas,
E talvez aqui vai ter que quebrar. Porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus, eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando, e Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo, você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando, foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim aí. O oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem pra cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão pro forno. E é solidão. Atos diz: e eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio. Eles estão adorando, mas ninguém desce. Silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo.
Fala, meu lindo, minha linda. Tudo bem com vocês? Essa é a mensagem que marca o meio da série Decisão. E que bom que você está aqui com a gente. Aliás, nós estamos aqui toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem nova no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante. E se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, porque depois esquece. E quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais pessoas. E é sobre isso que se trata, que mais pessoas vejam, que mais pessoas sejam abençoadas. E de uma certa forma, é gratidão da sua parte, que inclusive é o tema dessa mensagem. De maneira grata, fazer isso para que a mensagem vá mais longe e mais pessoas sejam abençoadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Gratidão. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu demorei muito tempo para pregar essa mensagem. Eu precisei ser muito moldado pelo Senhor e perceber algumas coisas importantes para poder chegar aqui e falar sobre isso com você. Eu já li esse texto centenas de vezes, mas dessa última vez que li foi circunstancial por algumas decisões. Eu quero caminhar com você, diz o seguinte a palavra. E aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quantos? Um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. Aleluia. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho, porque a tua fé te salvou. Eu fiquei refletindo nisso, nessa história específica e em tantas outras histórias bíblicas, de tantos milagres cujo qual a Bíblia contém. E me fiz algumas perguntas. De quanto tempo demora para que a memória de um milagre desapareça do nosso coração? Quando a gente olha, por exemplo, Deus mandando maná para o povo, alimento do céu, quanto tempo seria possível para que aquele povo que comeu do maná esquecesse do sabor do maná e do que aquilo significava? Quanto tempo demorou para que aquele povo que atravessou o Mar Vermelho esquecesse quem fez o milagre? Quanto tempo demora para que nós, depois de viver um grande milagre com o Senhor, esqueçamos o bem que Ele nos fez? E refleti muito nisso, busquei no Senhor entendimento e descobri que tem gente que consegue esquecer do milagre segundos após o próprio milagre. E você vai dizer: não, isso é improvável. Não, isso é real. Isso é a verdade nossa. Nós, seres humanos, somos extremamente ingratos e a nossa memória é tão curta que a gente consegue viver o milagre e um segundo depois não lembrar o suficiente para agradecer. Eu vou te dizer uma das coisas que eu vi no meio disso tudo, que eu fiquei chocado. Eu tenho um senso de humor um pouco estranho.
A minha esposa não entende muito o que eu acho engraçado. Eu sou assim, tem coisas que eu digo, nossa, que top, olha. Daí ela fala, não entendi. Não sei, o senso de humor meu é estranho. Mas eu, quando vejo as coisas na internet, eu sou assim, eu vivo. Irmão, se eu vejo uma série, eu vivo o negócio. Eu me envolvo com os personagens, eu oro por eles, sonho. Sinistro. Irmão, esse negócio da batatinha 1, 2, 3, eu tava orando já. Eu tava, Deus, a bolachinha, Senhor, ajuda. Tem gente que fica chocada, mas eu sou assim. O Prison Break, irmão, quando eu vi aquela série, eu falei, Jesus, liberta ele, Senhor. Meu Deus. Eu me envolvo emocionalmente. Eu fico, sabe? E aí esses dias, por um acaso do destino, eu tô vendo um vídeo na internet de um paraquedista. Se ele ver esse vídeo, eu fiquei chateado com você, meu amigo. Talvez você veja, alguém vai mandar. Mas já tô em paz contigo, não fique de mal comigo. Mas você foi bobão. Tem que falar porque internet, assim, o fofoqueiro passa forte. O irmão querido, paraquedista, que não se sabe se é perigoso, então é um querido. Ele estava no paraquedas, voando, e tinha um rapaz na frente, na cadeirinha, e tinha uma câmera filmando. E eu tô aqui, olha que lindo. Ai, nossa. E aí ele entrou numa nuvem e fechou tudo. E ele perdeu a visão e não conseguia ver mais nada. Irmão, quando isso aconteceu com o rapaz, ele ficou desesperado. Então que ele estava desesperado, tentando acalmar o rapaz da frente. Não, fica tranquilo, ele, não, vamos tudo morrer. Não, vai dar tudo certo. Então ele falava e esquecia. Aí ele começou a orar. Irmão, ele começou, Deus, o Senhor sabe que eu tenho uma filha, Senhor. E aqui, no meio da nuvem, não vendo nada. O Senhor sabe que eu tenho uma filha para criar, Senhor. Então, e aí ele orou e começou a rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E terminou, começou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Irmão, todas as orações que ele lembrou, ele fez. Uma atrás da outra. E eu tô aqui, ó. Oh, Jesus. Eu me envolvo, irmão. Livra ele, Senhor. Tira essa nuvem. E aí ele orava e falava assim, fica tranquilo, tá tudo certo. Deus me ajuda a ver. Aí, irmão, eu tô torcendo pelo infeliz, para ele viver, para ele não morrer. Eu tô felizão, porque ele sai da nuvem. De repente, a nuvem abre e ele vê o horizonte. Irmão, quando eu vi aquilo, eu comecei, oh glória, aleluia, que bênção. E aí eu olhei para ele, que é esperando ele agradecer a Deus também, né? Porque se eu que não tô na treta agradeci, então, né, é o mínimo que se espera. Irmão, o irmão saiu da nuvem e não falou nada. Ele só falava palavrão. Saímos! Vamos pousar! E eu aqui, agradece, infeliz. Agradece para não ficar irritado. Agradece, não vou ficar. Irmão, não agradeceu. Irmão, se eu sou Deus, eu coloco a nuvem na frente de novo. Não, imagina o rapaz aqui. Oh, nuvem de novo. Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem uma filha. Pai nosso que está no céu. Quer dizer, tem gente que lembra só para pedir e nunca para agradecer. E isso somos nós. Quando eu olho o texto que li, isso é tão agudo, é tão dolorido imaginar o coração de Jesus vendo a cena. Porque primeiro, quando você olha e observa a realidade da doença, cujo qual eles estão querendo ser curados, é lepra. Eles têm lepra e a lepra os torna impuros. Então eles não têm contato com ninguém, eles não podem chegar perto de ninguém. Quanto mais se apresentar a um sacerdote. Então todas as vezes que a Bíblia diz purificado, na verdade a intenção deles é, eles querem voltar à comunhão, a congregar, a ser parte da igreja. Eles querem, sabe, vir para a comunhão. E aí a Bíblia diz que eles veem Jesus passando. Jesus entra na Galileia, Samaria. Só que eles sabem a condição deles é impuro. Eles têm uma sentença de morte sobre eles, eles vão morrer. Porque a lepra não tinha cura, hoje tem, mas não tinha. Naquele período não tinha, era uma sentença de morte, cujo qual a pessoa morria aos poucos. E morria da forma mais
dolorida e triste possível, porque morria sem ninguém perto para abraçar, para estar junto, porque era impuro. Então a Bíblia diz que eles reconhecem quem são, por isso de longe levantam a voz e dizem: Jesus, se o Senhor quiser nos purificar, nós precisamos, tenha misericórdia de nós. E aí a palavra de Jesus é: vão e se apresentem aos sacerdotes. E a palavra diz que no caminho cujo qual eles iam para o encontro com o sacerdote foram curados. Só que a loucura é que para chegar ao sacerdote eles precisavam estar curados. Então eles sabiam que estavam prestes a viver um milagre, senão não seria possível contatar o sacerdote. E assim foram, e os 10 foram curados. 10 foram curados. Em alta voz clamaram, Deus fez o milagre, Jesus fez o milagre. Só que aí a gente tem uma frustração tamanha, que é a frustração do Senhor. Apenas um volta. Só que agora perceba que a dinâmica se altera. Quem volta já não age mais como da primeira vez. Se da primeira vez ele ficou de longe, agora ele já vem para perto. Ou seja, a gratidão nos aproxima do Deus que fez o milagre. A gratidão nos faz sentir o cheiro, nos faz sentir o perfume, nos faz poder tocar, nos aproxima de Deus. Se o milagre nos dá o testemunho, agradecer nos dá a comunhão. Sabe, a gratidão nos dá intimidade, nos dá acesso, continua a conversa. Só que a loucura é que só um entendeu isso, e só um veio. Só que a Bíblia diz que ele vem tão cheio de gratidão, que da mesma forma que ele falou alto de longe, ele fala alto de perto. A Bíblia diz que ele levantou a voz, mas agora com a cabeça no chão, prostrado no chão, agradeceu ao Senhor. E a pergunta que Jesus faz para ele é: se 10 foram curados, por que só você veio? E agora Jesus dá um detalhe: você é samaritano. Samaritano era estrangeiro, não era do povo de Deus. Ou seja, talvez o que Deus menos esperava. Quando digo Deus, entenda Jesus aqui. O que Jesus menos esperava que voltaria para agradecer foi exatamente o que voltou para agradecer. Sabe, às vezes Deus, eu fico imaginando o coração de Deus que tem expectativas ao nosso respeito, que opera milagres extraordinários, e imagina o seguinte: olha, eles vão voltar, eles vão estabelecer a comunhão, eles vão, e a gente não vai. E o que menos se espera, esse volta, agradece. E aí ouve de Jesus: a tua fé te salvou, volta pelo teu caminho. Só que a lição fica: os 9 só tiveram uma oportunidade com Jesus e nenhuma outra mais. A gratidão, ela nos dá oportunidades maiores. A gratidão mantém a porta aberta. A gratidão mantém os céus abertos sobre nós. Quem não é grato encerra o milagre no dia que recebeu. Agora quem é grato dá abertura para o outro milagre, para a próxima provisão, para o próximo cuidado. Quem é grato volta, porque volta estabelece comunhão, e comunhão estabelece sequência. E aí, eu confesso para você, eu sou ser humano. E uma das coisas que eu mais tenho dificuldade na minha vida é ingratidão. É uma das coisas que ferem o meu coração, porque eu consigo remontar a minha história, e faço isso de maneira frequente, para que justamente não perca a gratidão ao Senhor. Porque aqui mora um segredo importante: ser grato é diferente de agradecer. Como assim, David? Eu vou te explicar. Eu agradeço, se não sou grato, esqueço. Agora a gratidão é criar um memorial no meu coração, cujo qual, quando vejo você novamente, revisito a memória daquilo que você me fez de bom. Isso é gratidão. Gratidão é entrar na presença de Deus com a memória de tudo bem que Ele já fez. Deus, Tu salvou a minha família. Deus, Tu mudou a minha história. Deus, Tu me deu uma nova chance. Isso é gratidão. Gratidão não é só agradecer uma vez. Gratidão é revisitar a memória todas as vezes que você encontra. Cristo, Tu é bom. Quando eu subo para pregar, eu vou falar uma coisa para você: o meu coração estremece, eu fico, sabe, ansioso, aflito. A semana da série para mim, que é a semana da gravação, eu busco o Senhor, eu oro, mas o tempo todo eu estou revisitando as memórias, tudo que Deus já fez.
todas as palavras que Deus já deu, todas as curas que nós já vivemos, e me lembro sempre do dia que Ele me salvou. Quando revisito a memória, resgato a essência que me trouxe para este lugar. Eu quero que você entenda que gratidão mantém os nossos pés no chão. Gratidão nos mantém no chão no sentido de que a gente não perde a essência, não perde a pureza, porque a gente sempre vai ser obrigado a lembrar: quem foi que nos purificou foi Ele, e se não fosse o Senhor nós ainda estaríamos sujos. Só que da mesma forma que a gratidão se aplica com o Criador, a gratidão também se aplica com o próximo. E eu vou te falar, lindos, tem gente que vive vida medíocre e já foi abençoado, mas não voltou para agradecer, e a gratidão nunca se estabeleceu no coração. Eu não sei se você vê dessa maneira, mas eu crio expectativas e às vezes sou extremamente frustrado. Você já deu vez para alguém no trânsito e só esperou que ele desse pelo menos um... Todas as vezes que eu dou vez para alguém no trânsito, a pessoa não me agrada, eu tenho vontade de bater atrás, irmão. É uma coisa... bateu, desculpa. Só que como quem bate atrás sempre é culpado, então eu não bato. Mas se não... Poxa, você deu a vez, né? Aí você fica assim: oi? E aí? Você já olhou no olhar de alguém, cumprimentou e a pessoa nem sequer reagiu? Não dá uma aflição na gente isso? Agora imagina Deus com a gente. Porque eu dou a vez na frente para passar. Jesus deu o Filho, Deus deu o Filho dele na cruz do Calvário. Eu só dei uma vez, Deus deu o Filho, viu na cruz do Calvário por nós. Eu não podia ser Deus, irmão. Se eu fosse Deus, nós estava tudo no sal, eu também estava. Irmão, reclamasse, perdia. Não agradecia, voltava. Irmão, não ia dar. Eu não sei, mas é porque eu compreendo na medida que vivo, e eu tenho pouca idade, mas que a gratidão mantém portas abertas do céu e portas abertas na terra. Eu vou repetir para você: a gratidão mantém as portas do céu abertas sobre você e mantém as portas da terra abertas também para você. Quem volta para agradecer e cria memorial vive o extraordinário. Existem pessoas que quando abençoam alguém fazem o caminho inverso do que é a gratidão. Cobram gratidão, e gratidão não se cobra. Quem dá tem que esquecer, mas quem recebe não pode. Quem dá tem que esquecer, porque se aquilo faz lembrar toda vez, significa que também não fez de coração. Mas quem recebe nunca pode esquecer. Se Deus ficasse jogando na nossa cara toda hora aquilo que Ele fez, de maneira genérica para todos e de maneira exclusiva para nós, quantos milagres, quantos, e que a gente esquece, nós estaríamos passando vergonha todos os dias. Mas aí que mora o segredo, e que mora a essência de Cristo, o amor de Jesus. Porque quando Jesus faz, Jesus também não está olhando para quem está fazendo. O interessante é que quando Jesus diz que o samaritano voltou para agradecer, também me dá a entender que Jesus curou o samaritano. Então Deus dá porque é da natureza dele. Agora, a gratidão tem que ser desenvolvida em nós. Recomendo a vocês que peguem a sua história, escrevam no papel e leiam uma vez por semana. Vão para a frente do espelho e conte o testemunho de vocês para vocês. Eu penso que isso mantém o nosso coração recordando em todo o tempo que isso é gratidão, um memorial na alma para não esquecer daquilo que é importante. Conectados com o Criador. Eu tenho 2 filhos, a terceira nasce agora. Mas sabe o que eu amo nos meus filhos? Quando eu dou um presente para eles e antes de abrir eles me agradecem. E eu faço uma pergunta que todo pai faz: quem foi que te deu? E eu amo ouvir eles dizerem: papai. O papai me deu. Mas esses dias eu vi o contrário. Eu vi isso sem perguntar, e foi ainda mais prazeroso. Meu filho pegou uma roupa de herói que eu comprei para ele, e ele falou para mim: papai, vamos vestir a roupa de herói, aquela que o papai
me deu. Ele está dizendo, eu lembro, papai, quem me deu foi você. Eu não posso vestir aquela roupa na sua frente sem me lembrar que foi através de você que eu tenho aquela roupa. Tem gente que consegue desfrutar das bênçãos de Deus na frente de Deus, ignorando que foi Deus que abençoou. E eu termino aqui falando para você que às vezes clama por um milagre. Talvez a sua voz é alta para clamar, a sua voz se levanta para pedir, mas a mesma voz que se levanta para pedir vai precisar levantar para agradecer e criar a gratidão no teu coração. Eu tenho gratidão a muita gente na minha vida. Eu tenho gratidão a pessoas que sustentaram minha família lá atrás. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro de quando eu estava construindo uma casa, que era o meu sonho, um irmão me ligar e dizer que ia me dar 50 sacos de cimento. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando ninguém me convidava e tinha amigos que ligavam para mim e convidavam eu para ir nas igrejas deles. E a gratidão me faz hoje ir em igrejas que não são relevantes, que não são grandes, mas porque o pastor delas, quando eu não era ninguém, me dava oportunidade. E quando faço isso, faço pelo amor ao ministério, mas por gratidão a quem olhou para mim quando ninguém olhava. E eu vou te dizer, meu lindo, isso é tão prazeroso. Tem um pastor em especial, que ele é um missionário. E esse homem, ele tá no meu coração. Eu nunca vou conseguir ignorar uma chamada dele, por exemplo. E ele nunca me deu um centavo, mas ele dispensou tanto amor e tanta oração sobre a minha casa, que eu jamais vou esquecer dele. O nome dele é Pastor Everaldo. O pastor Everaldo escreveu o meu primeiro livro. E quando eu não tinha onde escrever, ele deixou terminar na rede da casa dele. Parece simples para alguém, mas para mim fez tanto significado naquela época. Me deu tanta força, me aproximou tanto de Jesus, que hoje não tem como eu ignorar ele. Nem se eu quisesse, seria covardia da minha parte. Mas David, hoje onde tu escreve os livros? O que você faz? Aonde você pega? Não, esquece quem eu sou agora. O que eu não posso esquecer é quem eu era quando eu o encontrei. Antes de encontrar Jesus era um samaritano impuro. Agora depois de Jesus ainda é um samaritano, porém agora é puro. Nós não podemos esquecer quem éramos antes de Jesus chegar na nossa história. Nós não podemos esquecer as pessoas que passaram pela nossa história e transformaram quem nós éramos, com conselhos, com palavras, com bênçãos. Nós não podemos esquecer. Não esqueça de quem fez parte da tua caminhada, tirou pedras do caminho para você continuar andando, sabe, cuidou da tua casa para que você subsistisse, fez coisas que ninguém faria por você e elas ainda estão na sua frente. Não haja como se elas não fossem importantes, porque elas são essenciais, muito mais do que importante. E não se trata de agradecer, se trata de ser grato, ter um memorial no coração, que todas as vezes que você olhar para essa pessoa, você lembre todo o bem que ela te fez. Com Jesus é igual, para que todas as vezes que os nossos joelhos se dobrem, a gente se lembra que antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que agradecer pelo tanto que já recebemos. Jesus, seria ousadia da nossa parte pedir algo nesse momento. Só quero te agradecer, Jesus, porque me lembro de quando tudo isso começou. Me lembro dos primeiros vídeos, me lembro das primeiras mensagens, me lembro de quando o Senhor me encontrou. Quem eu era, como eu estava, impossível esquecer, Jesus. Eu só estou aqui porque o Senhor me encontrou no caminho e me santificou, purificou. Jesus, eu só cheguei aqui porque tive homens e mulheres de Deus que investiram em mim, oraram por mim. Jesus, eu só estou aqui porque hoje, enquanto estava iniciando, a minha mãe estava de joelhos dobrados pela minha vida.
Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pelas pessoas que o Senhor colocou na minha história. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.